Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para os jogos da semana. Tem Brasileirão, tem Libertadores e tem Copa Sul-Americana, então bora conferir essas partidas aí. Primeiro jogo da lista, pessoal, a gente abre com um jogão. Palmeiras recebe o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores na semifinal da Copa Libertadores na terça-feira às 21h30 para essa partida. Tudo muito igual, o Palmeiras um pouquinho mais favorito com 35% de chance de sair vitorioso, 32% o empate e 32% a vitória do Atlético Mineiro. Para saírem 2 gols, 63% de chance e para saírem 3 gols, apenas 35% de chance. Para ambas as equipes marcarem, 44% de chance. Tá? A cotação para o Palmeiras 2,65, o empate 2,88 e a vitória do Atlético 2,85. Tá? Nas últimas 6 partidas do Palmeiras aí, uma média de 1,33 gols por partida, 3 vitórias e 3 derrotas. Do lado do Atlético, 4 vitórias e 2 empates, uma média de 1,67 gols por partida. Na Libertadores, o Palmeiras jogou 10 vezes, marcou 26, sofreu 8, ganhou 8, empatou 1 e perdeu 1. Do lado do Atlético, 10 partidas disputadas, 19 gols marcados, 3 sofridos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. No retrospecto aqui, o Palmeiras, na última vez que jogou, entrou em campo, ganhou da Chape por 2-0, perdeu para o Flamengo por 3-1, ganhou do Atlético Paranaense, perdeu para o Cuiabá, ganhou do São Paulo e perdeu para o Atlético Mineiro no Brasileirão por 2-0. Do lado do Atlético Mineiro, vitória contra o Sport, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Empate contra o Bragantino fora de casa, vitória contra o Fluminense, empate contra o Fluminense, vitória contra o River e vitória contra o Palmeiras. No retrospecto, no head-to-head, nos confrontos diretos, as últimas 2 vezes que essas equipes se enfrentaram, ainda em 2021, 2 vitórias do Atlético Mineiro por 2-0. A vitória do Palmeiras veio no dia 2 de novembro de 2020, onde o Verdão bateu o Atlético por 3-0. Antes disso, um empate, mais uma vitória do Palmeiras, um empate, vitória do Palmeiras e mais um empate, tá? Para essa partida aqui, o Palmeiras vem focado na Libertadores, mas o Atlético tá muito bem também. Um empate é muito provável de acontecer, os dois times vão se estudar, é jogo de ida, então é meio complicado já bater de frente assim o resultado, cravar. Então vamos no empate, pendendo para a vitória do Palmeiras, porque tá jogando em casa, então quer garantir pelo menos 1-0 aí. E a gente vai menos de 2,5 gols pela porcentagem baixa, a média também que fica ali em torno de 1,6 por partida, tanto do lado do Palmeiras contra o lado do Atlético Mineiro, tá? Então vamos nessa daí, vamos assistir o jogo para tentar investir nessa partida. Dependendo de como se desenrola o jogo, a gente investe um dinheiro, mas menos de 2,5 para essa partida é uma boa. Na quarta-feira, pessoal, a gente vai analisar outra partida de outro campeonato, agora falando da Copa Sul-Americana. O Bragantino recebe o Libertad, jogo de ida da semifinal às 19h15. O Bragantino vem favorito para essa partida com 56% de chance de sair com a vitória, 25% o empate e 17% para a vitória do Libertad. Para saírem 2 gols, 69%, para saírem 3 gols, 42% e para ambas as equipes marcarem 43%. Cotação para o Bragantino 1,60, o empate 3,55 e vitória do Libertad 5,20. Nas últimas 6 partidas do Bragantino, tudo muito dividido, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma média de 1,17 gols por partida nas últimas 6 partidas. Do lado do Libertad, nas últimas 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, média de 2 gols por partida. Na Sul-Americana, o Bragantino jogou 10 vezes, marcou 15 gols e sofreu 10 gols. Ganhou 7, empatou 1 e perdeu 2. Do lado do Libertad, jogou 10 vezes também, marcou 15 gols, sofreu 10, ganhou 6, empatou 1 e perdeu 3. Nos confrontos recentes aí, o Bragantino empatou contra o Bahia, perdeu para a Chape, empatou contra o Atlético Mineiro, ganhou do América Mineiro, ganhou do Rosário Central, perdeu para o Juventude, ganhou do Rosário Central e empatou contra o Sport. Do lado do Libertad, vitória contra o Clube River Plate, derrota contra o Olímpia, vitória contra o Luquenho, empate contra o Luquenho, vitória contra o Santos, empate contra o 12 de outubro e 2 derrotas seguidas, uma para o Santos e a outra para o Nacional. No head-to-head, no confronto direto aí, né, entre essas duas equipes no histórico, o site não apresenta, então a gente vai analisar o que a gente tem aqui.
O Libertad vem melhor, né? Tem 3 vitórias aí nas últimas 6 partidas. O Bragantino tem 2. Mas o Bragantino, né, deu uma caída no Campeonato Brasileiro. Estava muito bem, chegou a ser líder. Mas acredito que o Bragantino esteja focado para levar o título da Sul-Americana, então vem favorito para essa partida. Então a gente vai no empate ou vitória do Bragantino e mais de 1,5 gols para essa partida. O Bragantino joga em casa, quando o Bragantino joga em casa tem uma média boa de gols, né? Apesar de que nas últimas 6 partidas tem uma média aí de 1,17 por partida. Você pode ver aqui, né, no over 1,5, ou seja, 2 gols. 69% é uma porcentagem legal para essa partida, então a gente vai na vitória do Bragantino ou empate e mais de 1,5 gols. Terceira partida da lista, pessoal, a gente muda novamente de competição, vai para o Campeonato Brasileiro para acompanhar São Paulo contra América Mineiro na quarta-feira às 20h30 da noite, tá? O São Paulo em 12º no Campeonato Brasileiro, o América em 18º. Nas últimas 6 partidas do São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma média de 1,33 gols por partida. Do lado do América Mineiro, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, uma média um pouquinho menor, 1,17 gols por partida. O São Paulo disputou 20 jogos no Campeonato Brasileiro, marcou 18 gols, sofreu 23, ganhou 6, empatou 7 e perdeu 7. Do lado do América, 20 jogos disputados, 18 gols marcados, 23 sofridos, 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Nos confrontos recentes aí do lado do São Paulo, vitória contra o Atlético Goianiense, 2 derrotas seguidas, uma contra o Fortaleza e outra contra o Fluminense, 2 empates seguidos contra o Juventude e contra o Fortaleza, uma vitória contra o Sport fora de casa, derrota para o Palmeiras e vitória contra o Grêmio. Do lado do América, empate contra o Corinthians fora de casa, 2 vitórias seguidas, uma contra o Atlético Paranaense e uma contra o Ceará, derrota para o Bragantino. Depois disso, um empate contra a Chape, vitória contra o Fluminense e 2 empates seguidos, uma contra o Atlético Goianiense e a outra partida contra o Grêmio. No confronto direto aí no head-to-head, mais recente, 22 de setembro de 2018, esses times se enfrentaram, terminou empatado. A vitória do São Paulo veio no dia 27 de maio de 2018 por 3-1, e a vitória do América 1-0 lá em 2016. Para essa partida aqui, o São Paulo está tentando se restabelecer aí no campeonato, né? Está tentando se estabilizar também. Então a gente vai investir no São Paulo. São Paulo deve sair com a vitória nessa partida, jogando em casa. E a gente vai no mais de 1,5 gols aqui pela média, né? 1,33 do São Paulo nas últimas 6 partidas e o América 1,17. Então o São Paulo está melhor, está tentando sair ali da parte de baixo da tabela, não está tão bem assim. Mas uma vitória contra o América, que é 18º colocado, vai ajudar a equipe. Então, vitória de São Paulo e mais de 1,5 gols para essa partida. Quarta partida da lista, pessoal, voltando para a Libertadores, agora na quarta-feira, às 21h30 da noite, o Flamengo está na semifinal e enfrenta o Barcelona do Equador. E para essa partida, o Flamengo vem muito favorito, com 78% de chance de sair com a vitória, 14% empate e 7% para a vitória do Barcelona. Mais de 1,5 gols, 81%, mais de 2,5 gols, né? Ou seja, 3 gols na partida, 59%, e para ambas marcarem 38%. A cotação para o Flamengo 1,18, empate 6,50, a vitória do Barcelona 12,50, um absurdo de alto, o que é pouco provável. Quanto mais alta a cotação, menos provável de acontecer. Nas últimas 6 partidas do Flamengo, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, a média de 2,33 gols por partida. Do lado do Barcelona, 6 partidas disputadas, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, média de 1 gol por partida. Na Libertadores, o Flamengo jogou 10 vezes, marcou 28 gols, sofreu 12, ganhou 7 partidas, empatou 3 e não perdeu nenhuma. Do lado do Barcelona, 10 partidas disputadas, 16 gols marcados, 8 sofridos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No retrospecto das duas equipes, o Flamengo, na partida mais recente, perdeu para o Grêmio por 1-0. Depois disso, só vitória, um empate contra o Ceará no dia 22 de agosto e novamente mais vitórias do lado do Flamengo. Você pode ver ali que tá só o W verdinho, W win, né, que é a vitória. Do lado do Barcelona, a história é um pouquinho diferente, né?
jogou contra o Deportivo Cuenca, ganhou por 3-2, perdeu para o Independiente Del Valle, perdeu para a LDU, empatou com o Fluminense, perdeu para o Orense, empatou com o Fluminense, ganhou do River e ganhou do Técnico Universitário por 2-1. No head-to-head, no confronto direto, aqui temos 2 registros dessas equipes lá em 2020 e 2 vitórias do Flamengo. No dia 22 de setembro, 2-1 para o Flamengo e no dia 12 de março, 3-0 para o Flamengo. Para essa partida, assim como o site mostra, o Flamengo é favoritíssimo, deve sair com a vitória, né? Deve chegar na final, esse é o jogo de ida ainda, mas o Flamengo deve garantir aí a classificação nessa primeira partida. Acredito que o Barcelona não vai surpreender o time carioca, então o Flamengo deve sair com a vitória e mais de 1,5 gols. 2,5 gols dá para arriscar, mas vamos no 1,5 gols com 81% de chance de dar certo, né? O que é mais de 1,5 gols? Saindo 2 gols na partida, a aposta é ganha, né? A média do Flamengo aqui, 2,33 por partida. Então, deve, pelo menos 2 gols aí o Flamengo deve anotar. Então, vitória do Flamengo e mais de 1,5 gols para a penúltima partida da lista. Para fechar a lista, pessoal, a gente vai lá para a Sul-Americana, semifinal da Sul-Americana, às 21h30, o Peñarol do Uruguai recebe o Atlético Paranaense, tá? Nas últimas 6 partidas do Peñarol, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, uma média de 1,33 gols por partida. Do lado do Atlético Paranaense, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma média de 0,83 gols por partida. O Peñarol disputou 10 partidas na Sul-Americana, marcou 21 gols, sofreu 6, ganhou 7, empatou 1 e perdeu 2. Do lado do Atlético Paranaense, 17 gols marcados, 5 sofridos, 8 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. No retrospecto aí do Peñarol, empate contra o Fênix, vitória contra o Plaza Colônia, empate contra o Sud América e aí só vitória para o Peñarol, jogando 3 em casa e 2 fora. Do lado do Atlético Paranaense, vitória contra o Juventude, vitória contra o Santos, 2 derrotas seguidas, uma contra o América e a outra contra o Cascavel, 2 empates seguidos, uma contra o Sport e outra contra o Cascavel, derrota para o Palmeiras e vitória contra o Santos. No head-to-head, aí no confronto direto, essas equipes aí, pelos registros, se enfrentaram 4 vezes. Dessas 4, o Atlético Paranaense ganhou 3. A vitória do Peñarol veio em 2020, no dia 21 de outubro, 3-2 para o Peñarol. Aí, antes disso, vitória do Atlético Paranaense por 1-0, vitória do Atlético Paranaense por 4-1 fora de casa e vitória por 2-0. O Atlético Paranaense vem bem na Sul-Americana, vinha bem no Brasileirão, deu uma caída, perdeu aquele gás, mas, como eu disse, mesma situação do Bragantino, o Atlético Paranaense deve focar na Sul-Americana, tentar conquistar esse título aí, e acredito que o Atlético Paranaense vai dar trabalho para o Peñarol, né, mesmo jogando fora de casa. Então, para essa partida aqui, eu arrisco dizer um empate ou vitória do Atlético Paranaense e menos de 2,5 gols, tá? Pela média baixa aí do Atlético Paranaense, 0,83. E do lado do Peñarol, 1,33. Então, menos de 2,5 gols, empate ou vitória do Atlético Paranaense para a última partida da lista, pessoal.